Oi pessoal, tudo bem? Eu vou falar mais um pouquinho sobre o diagnóstico e o tratamento. Como eu já havia dito no vídeo anterior, eu fui diagnosticado em setembro de 2012 e eu comecei tomando o beta interferon, né? E o meu organismo não aceitou muito bem. Então eu tomei ele só de setembro até março de 2013 e depois fui suspenso, né, por causa da minha imunidade, que ele baixou muito a minha imunidade. E eu acabei ficando internado, tendo que fazer um tratamento para normalizar a minha imunidade. Eu fiquei internado lá em Marília mesmo, lá no HC de Marília, tomando uma medicação. Fiquei no Hospital São Francisco, se eu não me engano, fiquei internado lá, tomando medicação para melhorar a minha imunidade, que estava muito baixa. E eu descobri que além da leucopenia, que eu já tinha, eu também tinha uma tal de anemia megaloblasta. Acho que é esse o nome, não tenho certeza. Mas eu fiquei um tempo sem medicação nenhuma, até conseguir achar uma outra medicação. E nesse intervalo de tempo eu tive sim alguns surtos por falta de medicação de controle. E alguns desses surtos acabaram não tendo mais remissão, porque nós sabemos que esclerose quer dizer cicatrizes. A gente tem algumas cicatrizes, algumas melhoram, outras não melhoram, não tem remissão, acaba se tornando permanentes, né? Os sintomas ficam permanentes. Nem no meu caso, a parte que eu mais tenho perca, né, é a parte motora, né? Mas e tem algumas outras dificuldades que eu vou perguntar para a médica se eu lembrar quando eu conversar com ela de novo, porque eu tenho tido um aumento, né, bem mais forte quanto a dificuldade de guardar as coisas na memória. Inclusive tem uma amiga minha que me ensinou a jogar aquele Sudoku lá, eu tenho jogado sempre que posso. É bem difícil, mas não é sobre isso que eu quero estar falando assim, em cima, né? Eu vou estar também dando umas dicas para para vocês aí, de algumas coisas que têm me ajudado, referente às sequelas que eu tenho, referente aos surtos que nós temos de vez em quando, mas vamos por parte. Uma das coisas que eu tenho diariamente, não falando que você vai ter ou que você não vai também, isso eu não sei, que depende muito do organismo de cada um, que é a minha parceira de todo dia, que é a fadiga. Tem dia que está pior que o outro, né? Tem dia que eu tenho a fadiga, mas não é tanto, né? Não incomoda tanto. E tem dia que ela fica de uma maneira que eu não consigo nem levantar da cama. Mas no decorrer do dia ela vai melhorando. Uma coisa que me ajuda bastante quanto à fadiga é que quando eu sinto essa fadiga, é demorado, sim, o processo não é lento, mas eu começo sentando na cama e fico um pouco sentado na cama. Aí depois eu levanto, vou escovar o dente,
vou pentear o cabelo, que é coisa que ultimamente eu não tenho feito, vocês devem ter notado no vídeo que eu nem tenho mais penteado o cabelo, porque parece que quando eu vou pentear o cabelo eu tô enchendo uma laje. Quando eu vou escovar o dente parece que eu tô participando de uma maratona. Mas o dente nós temos que escovar todos os dias porque é questão de saúde, né? Agora o cabelo, se não pentear, fazer o que, ó? Eu tô ficando com cachinhos, ó. Meu cabelo tá tendo cachinhos aí. E a moda agora é essa, não é? Então eu tô andando na moda. Bom, mas vamos lá falar. Então, tirando a fadiga, que é minha companheira de todos os dias, eu tenho também uma dificuldade para andar longas distâncias. Eu fiquei um tempo de cadeira de roda, depois comecei a usar o andador. Eu fiz fisioterapia e chegou uma hora que eu, por si só, parei de usar o andador. Falei, não, eu ando mais lento, procuro andar sempre perto de locais onde eu tenha onde me apoiar, porque eu aprendi a reconhecer quando eu vou ter aquela perca de força. Nem sempre dá tempo, né? Mas a maior parte das vezes dá. Eu aprendi a reconhecer como é que funciona o negócio, né? Mas nesses períodos de surtos que eu tinha, eu fazia infusão com solomedrol, né, corticoide, e me ajudava a melhorar, sem maiores sequelas, né, sem maiores danos. Que o dano que eu tenho de dificuldade visual e para andar é uma sequela que já me ficou desde a época do meu diagnóstico. Até porque então eu demorei muito. Depois dos meus primeiros sintomas, né, que eu comecei a sentir a perca de força nos meus membros, dificuldade, eu demorei 20 anos para descobrir e começar um tratamento. Eu comecei o tratamento com fingolimod em junho de 2015. Foi depois que eu ganhei judicialmente o direito, né, porque ele ainda não tinha sido liberado para uso no tratamento da esclerose múltipla. Então eu comecei a tomar o fingolimod. Eu não vou falar as datas, né, para vocês, quando foi, porque eu não lembro também e eu, sinceramente, não estou com ânimo para pegar o meu prontuário e ler, procurando as datas, onde foi cada surto, cada episódio que eu tive, né, mas eu vou falar mais ou menos assim, pode não ser em ordem cronológica, mas eu vou falar. Bom, antes de começar o fingolimod, eu tive surto sim de novo, que eu voltei a ficar um período usando a cadeira de roda e fiz a pulsoterapia e a fisioterapia. Então me ajudou a voltar a andar de andador, que eu parei de usar o andador, acho que foi em 2018, 2019, não lembro agora a data certa. E eu posso dizer para vocês que foi Deus mesmo que me tirou do andador. Mas que me ajudou, né? Que tem me ajudado. Mas veja bem, eu tive surtos repetidos e tive surtos novos. Uma das coisas, os surtos mais comuns que eu sinto é quando eu sei que eu tô entrando em surto, eu aumento a minha diplopia, né? Porque eu vejo tudo em dois. E só que
e a minha visão escurece. Então, assim, às vezes quando eu tenho pseudo-surto, acontece as mesmas coisas, né? Pseudo-surto é aquele surto que vem e não dura o período mínimo para você achar que é um surto, que é 24 horas, antes das 24 horas ela passa. Eu tenho muito pseudo-surto do calor. Eu no frio, nossa, é uma maravilha, mas eu no calor eu passo muito mal. Eu tenho muito pseudo-surto no calor. Eu também tenho pseudo-surtos por conta de estresse, por conta de ansiedade. E eu passei por um período enorme de ansiedade. Eu me negava a fazer um tratamento psicológico. Eu não queria de maneira alguma. Então eu acabava tentando lidar com a ansiedade por minha conta. Eu achava que eu não precisava de um psicólogo para lidar com a situação. Eu conseguiria sozinho. Mas é um conselho que eu dou para você que está passando por isso, por experiência minha. Não estou falando que você não consiga, pode ser que você consiga, Deus ajude que você consiga fazer por sua conta, mas ficou bem mais fácil com ajuda, porque eu acho que com ajuda é tudo mais fácil, né? E eu pude contar com a ajuda do pessoal do grupo, né? Que nós temos um grupo no WhatsApp que nós formamos e ajuda muito. Eu pude contar com a ajuda da Fabi Del Rui Barbosa, que eu já coloquei aí várias vezes link dela, né? Que ela tem o blog da Fabi com a Tuca Siqueira, que eu leio os posts que ela coloca, às vezes eu ponho comentários e elas respondem. A Fabi me ajuda muito, conversa comigo no Facebook, me dá ideias. No nosso grupo lá, um grupo que eu faço parte no Facebook, que eu acabo sempre esquecendo o nome, né? Mas esclerose múltipla de bem com a vida. E agora eu ainda fiz amizade com uma outra pessoa que eu tinha parado de fazer meus vídeos e, e ela tem me dado uma força para mim continuar fazendo, pedindo, falou para mim não parar. E é por isso que eu resolvi formular o meu canal todinho e estou refazendo alguns vídeos aí. Mas vamos tentar focar, que é uma das coisas que a esclerose faz. Eu começo uma coisa, de repente eu perco o foco daquilo que eu estava falando e mudo. Mas então eu consegui uma parte do meu tratamento, né, que eu comecei no final do ano passado, né, antes do Natal do ano passado, foi que eu dei o braço a torcer e comecei a fazer o tratamento psicológico, fazendo psicoterapia. E tem me ajudado bastante. E agora a gente teve que parar por causa do coronavírus. Eu tô sentindo já, né, uns problemas porque voltei até aquela ansiedade, aquela irritabilidade, por causa do que a gente vê todos os dias, por causa até então dessa quarentena. Nós já fazíamos a nossa quarentena por si, pelo fato da gente ter esse imunossuprimido, a gente não ficava aí também ao léu, né? A gente tomava certas precauções, só que essas precauções agora ficou mais rígida, tirou muito da nossa liberdade, que é o que nos ajudava, né, a ter uma boa qualidade de vida. Mas a gente vai levando. Mas que eu já esqueci o que eu estava falando. Bom, mas vamos aí. Então, são coisas que podem nos ajudar. Então, ou seja, uma parte do tratamento que tem me ajudado é o tratamento psicológico, que eu aprendi a lidar melhor com as situações cotidianas do dia a dia, não me estressar tanto, né? Que nesses últimos dias eu tenho tentado muito não me estressar. Eu aprendi uma coisa com a psicoterapia e aprendi com a Fabi e foi reforçado cada vez mais com o pessoal do grupo. Eu
lá no WhatsApp, eu aprendi a me afastar do que não me faz bem. Então eu tenho evitado assistir televisão, porque esse negócio todo dia a mídia não fala outra coisa, a não ser do coronavírus, e só falam das mortes, não falam das melhoras. Então eu cortei televisão. Quando eu tô aqui sossegado, a minha esposa fez uma assinatura do Netflix aqui, eu tenho assistido série, que tem ajudado bastante, tem umas séries legal lá, e eu procuro assistir séries que não tenha tanta violência e que não tenha tanto suspense, e procuro assistir coisas que vão me relaxar, não me deixar tenso. Tá? É uma dica para ajudar. Leio o livro. Bom, particularmente eu leio mais a Bíblia do que qualquer outro livro, né? Então, eu sou evangélico, eu sou cristão evangélico, na realidade, né? Eu gosto de dizer cristão evangélico porque eu não fico escolhendo crente, católico. Eu tenho muitos amigos crentes, tenho muitos amigos católicos. Eu já fui católico um dia, eu mudei, né, de denominação já grande, né? Quer dizer, não era maior de idade, porque quando eu mudei eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, mas e ali eu tô até hoje numa igreja crente, na Assembleia de Deus, mas de vez em quando os meus amigos me convidam, eu vou na missa numa boa, participo da Eucaristia numa boa, porque eu não tenho nada contra. Mas voltando ao foco, então isso também é uma coisa que me ajudou bastante, né? Porque eu aprendi que se a gente focar em alguma coisa diferente que te traga prazer, isso vai te ajudar a lidar com o dia a dia e me traz prazer. Então eu gosto, né, de ouvir as pessoas falando a palavra de Deus. Eu gosto de conversar muito sobre a Bíblia. Então isso também me ajudou bastante. Então o que você tem que fazer é o que te dá prazer. Que nem outra coisa que tem me ajudado esses dias tá difícil, porque como eu tenho uma certa dificuldade motora, mas eu comecei a mexer com algumas coisinhas no meu quintal. Eu demoro, mas eu faço um pouquinho por dia, eu limpo o quintal, eu andei plantando uns pezinhos de tomate, andei plantando umas mandiocas. É pouco, né? 12 pés é pouco, eu aguentei plantar. E aí eu parei, porque eu não aguentei mais, estava me forçando demais, eu comecei a passar mal e eu parei. Então, porque eu reconheço o meu limite, então eu não vou esforçar. Então eu procuro fazer coisas que sejam mais leves, que eu só me exercito, que eu distraio e não crio tensão. Então, é uma dica no tratamento para vocês, que isso ajuda na parte psicológica, porque nós sabemos que a esclerose múltipla ela é muito afetada pelo nosso psicológico, então a gente tem que procurar fazer coisas que aliviam o nosso estresse. E eu continuo tomando o Fingolimod, tá? Tô tomando ele ainda desde 2015. Não vou dizer para você que se você tomar o Fingolimod você não vai ter surto, também não vou dizer para você que se você tomar ou não tomar você vai ter, porque depende muito do organismo de cada um. Eu mesmo tomando Fingolimod, eu tive alguns surtos, mas aí que nem eu já falo para você, porque eu parei de ter surto tomando Fingolimod depois que eu comecei a fazer a psicoterapia, porque não adianta nada, eu tomava a medicação, mas o meu psicológico, né, o meu emocional era totalmente detonado. Eu vou falar para vocês, eu passei muito mal e de vez em quando ainda tem as recaídas porque eu sou professor aposentado. Eu gostava de dar aula e de repente eu paro de dar aula e fico em casa, não posso, eu me aposentei porque não é que eu não posso, eu não tenho condições mesmo, eu não aguento, porque se eu aguentasse eu daria aula. Mas é que eu não aguento, não tive nem como fazer readaptação porque eu não tenho condições de trabalhar mesmo. Porque eu tenho um déficit muito grande mental,
né? Porque eu tenho muita dificuldade. Hoje eu não sei mais ensinar. Eu consigo pensar, é uma dificuldade que eu tenho aqui. Até para fazer esses vídeos eu consigo pensar, mas não consigo expor o que eu penso, não consigo explicar o eu sei que eu sei, mas não consigo explicar o que eu sei. Bom, isso é uma parte do meu tratamento e do meu diagnóstico, como eu tenho falado para vocês. No próximo vídeo, se eu lembrar mais alguma coisa, eu vou falando, porque eu estou falando conforme eu vou lembrando, né? Então, vocês vejam bem, eu tenho tido problema com a memória, eu tenho déficit para andar, tenho me esforçado para aprender, reaprender a escrever, porque eu esqueci como é que escreve, é até estranho dizer isso, né? Mas eu tenho dificuldade para escrever, eu tenho dificuldade, além de passar aquilo que está na minha mente para o papel, eu tenho tido dificuldade para juntar as palavras, como escrever as palavras. E às vezes como fazer as letras. Por isso que eu quase não escrevo, mas eu faço vídeo e falo, tá bom? Então, e eu digito porque aqui eu consigo ver as letrinhas, é bem mais fácil do que eu ter que escrever as letrinhas. Mas fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, né? Que o seu dia seja alegre, que o seu dia seja de paz e tranquilidade, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.